brilhando em cada ação. Com Daniela Brito nasce a transformação. Crescimento com propósito, saber e coração, lapidados no processo, rumo à solução. Programa Lapidados no Processo. Apresentação, Daniela Brito. Estamos aqui no nosso programa Lapidados no Processo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia de muita alegria, estou muito feliz com todos aqui. É a nossa estreia, né? Começando hoje esse programa Lapidados no Processo. Todos nós somos transformados, passando ali por um processo de lapidação. Quem aqui que nunca passou por um processo, né? Às vezes umas experiências negativas, momentos difíceis na vida, mas são nesses processos que somos lapidados, que somos transformados, aonde conseguimos ser transformados, superar desafios e assim vamos crescendo, nos tornando pedras preciosas de muito mais valor, de muito mais brilho. E hoje eu quero me apresentar aqui. Eu sou Daniela Brito, filha amada de Deus, esposa do Orlange, mãe da Alice, do Mateus, criadora do movimento Mulheres Diamantes em Lapidação, sou mentora de mulheres e escritora também. E é com muita alegria que estou aqui, juntamente com vocês, apresentando o nosso novo programa, Lapidados no Processo. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. Ela é uma grande mulher, uma grande empresária, mãe, esposa. Ela também está como palestrante, tem feito assim, coisas incríveis. Eu vejo assim, a vida dela assim, deslumbrando, assim, um brilho interior nela muito grande. E ela vai compartilhar aqui a sua história, esse processo que ela também passou de lapidação, como que ela superou. Toda essa fase da vida dela, ela vai compartilhar com a gente aqui. Então, fica ligadinho com a gente que você vai conhecer um pouco da história hoje da Carla Leão. E é com muita alegria, com muito prazer que eu quero apresentá-la para vocês. Carla Leão, quero que você fale um pouco mais, né, de você aí, se apresente para o pessoal. Quem é a Carla Leão hoje? Seja bem-vinda, Carla. Eu quero agradecer, Daniela, por esse convite, é uma honra. Eu sou a Carla Leão, empresária cristã. Hoje trabalho como palestrante também e apresentadora de um programa de TV chamado Código do Sucesso. E eu sou muito grata, né, por Deus ter me apresentado você, né? Na minha vida, assim, que eu acho que nós passamos por fases e ciclos na vida e Deus nos conecta com pessoas com propósitos, né? Que uma vai auxiliando. Eu tenho aprendido grandemente com você também, uma pessoa assim incrível. Então eu agradeço de coração. É muito interessante isso. Eu sempre gosto de falar, né, que tem conexões são do céu, né, Carla? E a nossa oração sempre é, Senhor, nos conecte às pessoas que vão nos levar para mais perto do teu propósito, para que seja mais leve a caminhada, para que nos dê a direção, né, Carla? E isso é muito legal, a gente está compartilhando sobre isso, né? Uma chama ali para o programa da outra, para compartilhar as histórias da vida, às vezes um momento difícil, ora aqui comigo, segura aqui na minha mão. Então, é muito bom a gente caminhar junto. Até a Bíblia diz, é melhor em serem dois do que um, porque fica mais leve o processo, né? Fala a verdade. É verdade. Então, se apresente aí, você também é empresária, né? Como que, eu creio que você também já passou por muitos processos aí de lapidação. Eu sempre falo que o processo de lapidação dói, não dói, Carla? É um processo desafiador, mas vale a pena, não vale? Eu vejo que se hoje estamos aqui, se estamos vivendo tudo que temos vivido hoje, é porque nós passamos por um processo de lapidação, conseguimos suportar o fogo, né? O processo, os desafios, mas vencemos. E através disso, nós hoje também conseguimos ajudar outras pessoas, como estávamos conversando. É através do que nós superamos, que às vezes nós seguramos na mão do outro ali falando, sei, eu consegui, eu passei por um momento difícil também, mas eu venci, você também pode vencer, você também vai conseguir. Então, se apresente aí mais sobre o seu posicionamento hoje, como esposa, como mãe, como empresária, como palestrante agora, né, como apresentadora. A importância do posicionamento correto em todas essas áreas.
É muito importante a gente entender, né? E só um processo nos abre a visão, muitas vezes, porque a vida é feita de ciclos, né? Então, teve várias fases na minha vida, teve vários processos, né? E é maravilhoso quando você começa a entender o propósito. Porque eu creio que muitas pessoas podem estar nos assistindo também nesse programa e têm passado por processo e parado no meio do caminho. E quando nós conhecemos pessoas que passaram, às vezes, algumas coisas semelhantes, né? E começamos a entender. Porque tem uma palavra na Bíblia que diz assim, aquele que se isola insurge a verdadeira sabedoria. E quantas pessoas têm se isolado, não têm comunicado, não têm se aberto, porque às vezes passam alguns processos que têm vergonha de expor, não quer abrir o coração, ou acaba se fechando. Mas quando nós nos conectamos com pessoas e entendemos, né? As palestras, para mim, também, eu também sou muito edificada, né, nos eventos, porque você começa a entender pessoas que passaram alguns processos bem parecidos, né, e viram a vida de uma maneira diferenciada. Porque, às vezes, nós temos só uma forma de ver a vida, só em um ângulo, somos cristãs, sabemos que a Bíblia ela é tremenda, né, é um manual de vida e aprendemos muito. Mas Deus coloca na nossa vida pessoas para nos auxiliar, para poder abrir o nosso entendimento. Às vezes fala, não, mas eu e Deus, sim, tem o seu quarto secreto, seu momento com Deus, é necessário você se alimentar, tem momento que você vai ficar só. Mas você não pode se fechar de uma tal maneira que tem... Eu falo de mim, pessoas, mulheres se conectaram comigo e estavam à beira de um suicídio, à beira de uma depressão. E quando você começa a olhar para dentro de você e você começa a olhar com os bons olhos, né? Porque nós temos que ter... A Bíblia fala também que assim como você imagina a sua alma, assim você é. Então, como você tem se imaginado? Como você tem se visto? Então, às vezes, você se olha com a sua ótica, com a sua visão. Que nesse momento, nesse programa, você possa... que Deus possa trocar suas lentes e você começa a ter uma nova visão daquilo que você é, do seu propósito. Porque tudo que você passou, se você conseguir conectar, entender o seu propósito, vai destravar você para um próximo nível. Então, às vezes, você já subiu um degrau, você tem mais, né, mais para você aprender, mais para você passar, mas se você para no meio do caminho, você não vai conseguir concluir o seu propósito. E fora isso, né, nós sabemos, Daniela, que às vezes, mulheres como nós, né, existe muita dificuldade para a gente... hoje já está um pouco mais fácil, mas se posicionar, né, no mercado, né? Um tempo atrás era mais difícil ainda a gente ser mãe, dona de casa, começar a empreender, começar a trabalhar. E é fases. Meus filhos hoje são grandes. Meu filho tem 17 anos. E o menino e a menina estão com 22 anos. E eu já estou num novo ciclo, uma nova fase. Mas enquanto mulheres que passaram pelo que eu passei, com filhos pequenos, e eu comecei a trabalhar, meus filhos eram pequenos. Porque eu tive a experiência também, que foi uma da forma de eu ver a vida, e eu quero, né, a minha mãe, para mim, é uma referência, uma mulher assim incrível, que ela passou um processo muito grande de quando nós éramos pequenos, somos 3 irmãs, né? E meu pai desenvolveu um problema sério, né? Ele ficou com esquizofrenia séria mesmo, foi um baque na nossa família, porque ele trabalhava fora, depois começaram a ir para a área da confecção. Eu amo a moda por causa disso, né? De família. Já vem de família. E ali ele começou, nesse processo deles começar com essa nova empresa, ele desenvolveu esse problema seríssimo. Então, foi algo gravíssimo na nossa família. E a minha mãe soube lidar com o trabalho dela. Ela construiu em frente ao terreno na nossa casa. Ela fez a confecção ali. Funcionários. Ela mesma desenvolvia os modelos. E isso trouxe a gente a sonhar. Então, por que eu falo, eu trabalho com empreendedoras, faço evento com empreendedoras? Porque o trabalho trouxe para nós, né, um ânimo. Né? Meu pai era uma depressão profunda, né? E a esquizofrenia junto. E ela, com esse ânimo, com essa garra de querer projetar com a gente e vencer, nos levantou. Então, eu penso, pessoas, às vezes, assim, fica se isolando nos pensamentos, porque é um bombardeio na mente. Você sabe que é um campo de batalha a mente, o inimigo ele vem bombardear. Se você ficar só olhando para o problema, você não vai vencer. Então, às vezes, quando você está muito focado em um problema, numa situação, é o que eu aprendi com a minha experiência de vida, né? E observando só a minha experiência. Mas a da minha mãe, todo esse proceder dela, olhando, focando no propósito, focando no objetivo, não olhando para o problema. Aí meu pai conseguiu até se levantar, se erguer, e não foi fácil, é um processo, mas levantou ele. Então, às vezes, você está com um problema que não é tão sério, não é tão grave. Independente de ele ser tão grave, porque uma alma batida, quem levantará, diz a palavra do Senhor, né?
né? Mas quando você começa a se levantar, quando você começa a se dispor, até você começar a entender, porque é uma fé, né? Porque a palavra do Senhor fala assim que a fé sem obra é morta. Quando você tem um posicionamento de fé, agrada ao coração de Deus. Então, quando você fica ali só pensando no problema, isso é um choque para nós, né? Mas você pensa assim, não, aquela tristeza que você apresenta no altar, você apresentou no altar, mas você deixa ali. Porque quando vem aquela fé, você tem que se levantar e tomar um posicionamento. Eu acho interessante, cara, quando você conta a história, assim, que você passou com a sua mãe, tudo assim, da infância, esse seu posicionamento, toda essa sua garra veio disso, né? E a sua mãe, aconteceu isso, ela teve que partir para a ação, ela não teve escolhas. Mas eu vejo que a escolha dela, a forma até como que ela se posicionou, foi muito inteligente, porque nós estávamos comentando, ela poderia ter escolhido trabalhar lá fora. E como que seria você e seu pai? Será que seu pai teria conseguido se reerguer, né? Ter tido essa força de se levantar? Quem queria cuidar de vocês? Quem que estaria com... Vocês eram crianças, e às vezes ficar ali com seu pai, nesse estado, tudo, poderia ser que não fizesse tão bem para vocês. Mas esse posicionamento dela de empreender na casa ali, estar tanto cuidando do lar, tanto provendo numa situação muito desafiadora para o seu pai, cuidando de vocês e a forma como que você carrega, como você vê hoje a sua mãe, como uma grande heroína, está ali cuidando de vocês, empreendendo, não deixando que as coisas faltassem, mesmo num momento desafiador. Isso é muito importante, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, era um momento que não tinha como o seu pai lhe prover, ele não estava em capacidade de exercer o papel de homem. Então, ela precisou, querendo ou não, por um tempo, carregar essa bagagem. Mas a forma como ela fez isso foi muito inteligente, eu vejo. Porque foi aonde que construiu, teve filhos de valores, teve ali toda essa questão de cuidado da família, do pai. Provavelmente seu pai também se reergueu por conta desse posicionamento da sua mãe, estar junto ali, ao lado. E isso é muito importante, né, Carla? Nossa, é tremendo. Eu vejo a mão de Deus. Nós não estávamos buscando a Deus na época, éramos crianças, né? E depois a minha irmã começou a buscar a Deus, a gente foi buscar realmente pela cura do nosso pai. Na verdade, o meu pai hoje ele é tratado, né? Ele não é curado. E às vezes a gente pensa assim, mas eu vou ser feliz quando vier a cura e quando acontecer aquele meu objetivo. Mas o milagre somos nós. Talvez esse dia falou, nossa, meu pai nunca foi totalmente curado. Ele vive controlado, é uma bênção, Deus é maravilhoso, fez daquela situação terrível pra gente, que era bem complicado. Até pra gente estar vivendo aquelas cenas. Meu pai foi internado algumas vezes, outras vezes ele ficava em casa e nós presenciávamos muitas coisas, estava se matar, tirar a vida dele, e vários processos chocantes, mas o maravilhoso, somos em 3 irmãs, né? Estava até comentando com a Daniela que, na verdade, né, Dani, cada uma tem uma forma de ver. Graças a Deus, somos abençoadas, cada um seguiu o seu caminho de uma forma maravilhosa, mas assim, a gente vê um pouquinho diferente, né? Eu sempre estava olhando para a garra, para a situação da minha mãe. Teve outros que às vezes ficou um pouco mais deprimida com toda a situação e viu de uma outra forma, mas também superou, porque a gente tinha um exemplo dentro de casa, né, dessa superação. Nós vamos entrar no nosso intervalo aqui. Então, na segunda parte, a Carla vai voltar e contar todo esse processo aqui, essa questão dos irmãos, como superaram, né, Carla, também vai contar mais da sua história. Então, não perca, fica ligadinho aí que nós vamos retornar em breve. Programa Lapidados no Processo. Oferecimento: Print Show e Ageu Brindes. 2 marcas. Uma confiança que imprime qualidade. Lapidados no processo, brilhando em cada ação. Com Daniela Brito nasce a transformação. Crescimento com propósito, saber e coração. Lapidados no processo, uma solução. Programa Lapidados no Processo. Apresentação: Daniela Brito. Estamos de volta ao nosso programa Lapidados no Processo. Já tomamos a nossa água aqui e eu quero apresentar para vocês, dar os nossos agradecimentos, né, aqui na TV Viva Brasil, a Print Show, a Geobrinde aqui, nossos patrocinadores. E se você quiser patrocinar o nosso programa também, fique à vontade, nos chame no direct ou aqui tem os nossos contatos, fique à vontade. E vamos continuar aqui com a Carla Leão, onde a gente está ouvindo uma história fantástica, né, Carla? E eu gostaria que você continuasse aí a sua história, onde
que estava muito, muito top aí, você falando dos seus irmãos. Conte mais. São 3 irmãs, né? Eu e mais 2. E eu falei, cada um tem uma forma de ver a vida, né? Isso que é importante. Hoje eu trabalho com mulheres, né? Faço mentoria para mulheres também, onde nós trabalhamos muito a forma, cada um tem uma forma de ver a vida, né? E é muito importante você se conectar. Como eu falei, aquele que se isola, insurge a verdadeira sabedoria. Porque você não consegue ver um novo ângulo, de uma nova forma. E nós, como sempre conversamos, auxiliamos umas às outras, a gente sempre foi aberta para isso é maravilhoso, né? Então, é muito importante, a gente começou a observar, né? Vivemos isso, né? Como minha mãe levou a vida, como ela conduziu, como você falou, ela poderia ter deixado a gente, meu pai internado e nós ali, né? De uma outra forma, mas ela resolveu deixar a gente perto, trouxe a gente para perto e foi maravilhoso isso, porque nos formou, nos estruturou, né? Hoje você tem boas memórias. Nossa, eu tenho boas memórias. Eu lembro de tava tudo assim desabando, ela tinha aquela alegria, e pegava aqueles modelos, ai, vamos fazer uma modelagem nova. Eu quero que um dia vocês ficam na revista, vamos fazer uma revista para vocês tirarem fotos, desfilarem a moda. Nossa, isso me fazia sonhar e não viver aquela dor. Como eu falo, às vezes você está vivendo uma dor tão profunda e você não consegue ver o lado bom da situação. Sempre tem um lado bom, sempre tem um porquê. Você vai auxiliar alguém está te observando. E hoje, minha mãe, para mim, é algo maravilhoso, né? Eu vejo a vida dessa forma, onde você não precisa se entregar àquela dor no momento de tanta aflição, né? Mas quando eu projetava, depois de um tempo, eu comecei a fazer curso de modelo, eu desfilei, né? Eu era bem mais nova, não era casada ainda e eu desfilei para a Luísa Brunet, na Avon, na época. Nossa, foi maravilhoso. Fazia para academia, a gente tirava foto. Então, eu fiz curso de etiqueta. Então, eu fui entrando, né? Comecei a trabalhar também num canal de TV fechado ali. Aí, comecei a namorar. Saí desse mundo, parei. E não imaginei, né, Daniela, que depois de tanto tempo eu voltaria, né? De um outro formato, né? Mas eu falei, passou, foi uma fase que passou, mas eu sempre amei trabalhar com comunicação, a moda, e hoje eu tenho confecção de uniformes também, veio da minha mãe, né? Ela tem a confecção dela, eu tenho a minha, e a moda, né? Trabalho com a moda. A moda sempre está junto. Eu amo a moda, né? Eu acho maravilhoso. E minha filha também, ela gosta de se vestir bem, de roupas novas, a gente sempre está projetando. Tem pessoas que falam assim, né? Eu vou comprar uma roupa nova, mas para onde eu vou, né? Não tenho para onde ir. Gente, compra roupa e, né, já vai profetizando que você vai ter um jantar, uma festa. Gente, já se posiciona, né? Quando fala, né? Prepara os jardins que as borboletas virão, né? Então começa a se preparar para o novo tempo, né? Agradecendo a Deus, fazendo culto de ação de graça, preparando um ambiente, né, Dani? Às vezes você está naquela tristeza tão profunda, mas que nessa tarde, né, que você venha tá ouvindo, se espelhando em mulheres, né, como a Daniela também, né, que tem se posicionado. Porque às vezes você escuta uma palavra, você escuta, mas você não se posiciona. As coisas não vão vir de uma forma facilitada. A fé também, quando você começa a se movimentar, né? Quando você começa a se posicionar, as coisas começam a acontecer. Exatamente. E eu sempre fui assim, sabe? Eu vou fazendo e vou me aperfeiçoando, porque Deus um dia falou comigo, eu nunca mais esqueci. O que você gosta de fazer? Começa a colocar os projetos no papel, já começa a projetar. Assim, vou tirar uma carta de motorista, não tenho condições, mas vai fazer um orçamento. Né? Já começa a se movimentar para que as coisas venham acontecer na sua vida. Há um movimento, né? Porque às vezes você espera vir até você. E a fé ativa o mundo espiritual quando você se movimenta, né? Se posiciona daquela forma. Então, com todo esse trabalho, trabalhei fora, depois tive meus filhos, que foi outro desafio para mim também. Quando eu tive meus filhos, eu sempre trabalhei. E aí eu tive a Sara, né? E ali eu quase entrei numa depressão pós-parto. Porque como eu já era acostumada com trabalho... Ativa, menina, foi assim para mim. Eu não esperava, né? Falei, não, vou lidar de boa, porque eu sempre quis ser mãe, maravilhoso, mas aquilo não me fez bem. Então, eu fiquei um tempo ali, foi difícil, né? E eu falo mais uma vez como o trabalho me ajudou. Às vezes, a pessoa precisa só de uma ocupação diferente. Às vezes é um trabalho social, não quero trabalhar fora, faz um trabalho social, né? Graças a Deus, a minha fé, começamos a buscar Deus e um movimento na igreja, na obra, se envolve com alguma coisa. Às vezes você está precisando só de um movimento, só de ver de outra forma, né? Como eu falei, assim como imagina a sua alma,
assim você é. E às vezes você tem se limitado, se visto de uma forma que às vezes nem as pessoas te veem assim. Às vezes você tem um potencial tão grande. Conheço mulheres que estavam ali numa depressão, falo, gente, olha, olhando para ela eu já vi um potencial tão grande, e as pessoas ali se perdendo, porque é uma referência. A minha mãe foi uma referência para mim. Os seus filhos ou as pessoas ao seu redor estão te observando. Se você parar no meio do caminho, você não está parando sozinha. Muita gente vai parar. Então é importante. É interessante, nós estamos falando de processo, né? E até comentei com você que teve uma fase quando eu comecei, e todo esse autoconhecimento, essa transformação, eu falava para o meu esposo, ele falava assim, você precisa transbordar, você precisa passar mensagem para as pessoas. E eu falava, mas eu não estou pronta ainda, eu estou no processo. E um dia uma pessoa disse para mim, ela falou, Dani, o processo, ele não acaba, ele muda de fases. E eu entendi, peguei o código. Eu falei assim, não, então eu preciso fazer, como você disse, a gente começa e vai se aperfeiçoando. E quantas pessoas às vezes não fazem algo porque nunca se acham prontas, nunca se acham capazes de fazer aquilo. Mas imagina só se todo mundo começasse algo somente quando se sentisse capaz, só quando estivesse se sentindo pronto, nós nunca começaríamos nada. Então é no processo, no caminho, no trajeto que vamos sendo aperfeiçoados, né? E essa questão de propósito, às vezes as pessoas falam assim, eu quero descobrir o meu propósito, quero saber qual é o meu propósito. E é como você diz, elas não se preparam, elas estão paradas, sentadas e esperando, às vezes, de braço cruzado. Tem umas pessoas que eu vejo assim, que elas querem muitas vezes que Deus desce do céu, chega na frente dela e fala, o seu propósito é esse, esse, esse. Gente, Deus não vai fazer isso, né, cara? Fala a verdade. Deus não vai. Você precisa se mover primeiro. A partir do momento que você se move, que você está no caminho, está no trajeto, Deus vai detalhando o propósito. E é assim que é nas nossas vidas, né, Carla? Eu acho maravilhoso quando eu tive minha filha, eu falei, né, que eu entrei quase no processo de depressão pós-parto. A minha irmã, né, é uma bênção na minha vida, são uma bênção. E uma delas me falava assim, toma um café com você mesma, né, você e Deus, se prepara aquela mesa. E às vezes nos detalhes a gente não começa a perceber como as coisas tão maravilhosas que estão ao nosso redor. Eu sempre fui muito grata pela vida, eu sempre gostei muito de viver, eu sempre fui uma pessoa alegre. Mas naquela fase da minha vida eu comecei a pensar, e hoje eu vejo, né, experiências que eu posso passar para as pessoas. Então você não quer se arrumar, não queria tomar banho, não tinha mais aquele ano, mas eu não vou nem sair. Só que ali, não, você começa a tomar um café, arruma aquela mesa, começa a projetar nos pequenos detalhes, traz aquela alegria, começa a adorar, né? Coisas maravilhosas, Dani, quando a gente começava a adorar, né? O ambiente começa a colocar um louvor, parece que o ambiente vai ficando, você vai preparando esse ambiente para as bênçãos virem até você, né? Tem pais que tiveram filhos que já cresceram, não vêm para casa, prepara o ambiente para eles voltarem. Começa a preparar em adoração mesmo, em gratidão, prepara aquela mesa de café, prepara aquele momento, né, de jantar, do almoço, convida, traz para você. Traz vida para sua casa. Traz vida, porque as pessoas não querem ficar ao redor de pessoas que não vai estar numa tristeza, que não, sabe, que coloca as pessoas para baixo, mas você precisa primeiro se colocar em pé. É tudo sobre você, né? Eu vi algo que eu nunca esqueci, tudo muda quando eu mudo. Eu quero que as pessoas mudam. Às vezes a gente vai para a igreja, não vou mudar meu marido, meu pai, minha mãe. Quando eu entendo, não, é você, é sobre mim. Quando eu mudo, as pessoas vão reagir comigo de uma forma diferenciada. Então eu comecei a ter uma ação diferente e veio as reações. Teve coisas que não foram fáceis? Não foram. São desafios. Mas, para você ir para um próximo nível, os desafios também são maiores, né? Então, eu comecei a me posicionar, teve essa fase das crianças pequenas. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar fora. Foi maravilhoso, foi na parte da moda também. Eu amava trabalhar ali. E foi algo maravilhoso, assim, na minha vida. Eu comecei a ter essa fase, né? Desde pequeno, eu comecei já a sonhar, já comecei a trabalhar, né? E já me ajudou bastante ali, até no... Eu ficava em cima da minha filha, sabe? O tempo inteiro. Minha depressão era assim, eu ficava preocupada com ela, eu tinha medo de sair. De acontecer alguma coisa? De acontecer alguma coisa, eu fiquei assim, neurótica mesmo, assim, com ela, né? E depois que eu comecei a trabalhar fora, eu tive meu outro filho, né? Meu filho tinha diferença de 3 anos e pouco de idade, né? O que acontece? Quando eu comecei tive meu outro filho, aí eu comecei a trabalhar fora. Parecia que não, né? Com 2. Cara, o assunto está muito legal, mas nós vamos para o terceiro bloco, então nós vamos ficar aqui, ó, ansiosos, fica aí ligadinho para esperar essa parte de superação que você vai contar também, né, sobre que teve mais um filho aí. E fica ligadinhos para o terceiro bloco, vamos estar aqui novamente finalizando essa parte com a Carla. Programa Lapidados no Processo. Oferecimento: Print Show e AGEL Brindes. 2 marcas, uma confiança que imprime qualidade.
lapidados no processo, brilhando em cada ação. Com Daniela Brito nasce a transformação, crescimento com propósito, saber e coração. Lapidados no processo, rumo à evolução. Programa Lapidados no Processo. Apresentação: Daniela Brito. Estamos de volta ao nosso programa Lapidados no Processo e estamos aqui no nosso terceiro bloco, ouvindo a história da Carla, e agora ela vai contar um pouco também da história de superação, né? Como foi o processo após ela ter a filha dela, toda essa parte, né, da depressão pós-parto, e aí ela voltou ao mercado de trabalho, né, Carla? E agora nós vamos ouvir da parte dela. Então, como eu estava falando, né, aí tive meu filho, aí eu comecei a trabalhar fora numa loja de moda que eu amei, me encontrei. Fiquei 4 anos ali e depois eu voltei. Como eu tinha confecção, eu falei, eu vou voltar a trabalhar naquilo que eu já conheço, né? Eu queria ficar mais perto deles, né? E foi algo maravilhoso. Eu comecei com os uniformes, lá com a minha mãe, com a minha irmã. Hoje eu já sigo sozinha. E foi maravilhoso, né, esse momento, onde eu tive várias experiências. Não foi fácil, muitas coisas, né? Agora, né, é uma nova fase também. Que quando eles começaram, já ficaram um pouco maiores, agora já está, né, com 17 anos, já com 22 anos, já estamos no novo ciclo. As crianças pequenas, os desafios para mulheres, né, que a gente tem que trabalhar, dar um jeito de trabalhar com eles pequenos, ou trazer para perto, ou quando você precisa, não tem como deixar, né. Precisa deixar numa escola, colocar alguém para olhar, também é uma fase, né, e tudo isso supera. Nós não podemos também pegar um momento da nossa vida, eternizar ele, trazer aquela dor e peso até sobre os nossos filhos. Nós precisamos ressignificar a nossa história, entender os porquês, o que eu posso tirar de bom em cada fase da minha vida. Sempre tem um lado bom. Então, você que está nos assistindo, sempre tem um lado bom. O que você pode tirar de bom daquilo que você tem passado, tem sofrido, isso vai trazer um peso, né? Vai ser algo que vai trazer edificação em vidas, em pessoas. Então, quando eles cresceram, começou a nova fase, né? Nossa, parece que fica um peixe meio fora d'água. Eu saía assim para tomar um café já tão grande, parece que está fazendo algo que não é certo, parece que você não está... Parece que parou a vida ali. Aí eu comecei a entrar na parte de palestras, comunicação, que eu amo. E, gente, eu comecei a sonhar novamente, maravilhoso. E agora também fazendo, né, nas palestras de desfile de moda. Né, você que quer trabalhar desfilando nas nossas palestras, pode entrar em contato comigo. Mulheres que querem trabalhar autoestima, se posicionar, não importa a idade. Né, que eu fiz um evento ali em Alphaville, onde mulheres de várias idades, né? Não importa o padrão. Não importa o padrão. Foi algo maravilhoso, foi um marco, assim, né, no meu trabalho. E é muito importante você começar a se valorizar, a se olhar, porque quando você começa a se ver de uma forma diferente, as coisas começam a acontecer também fora, porque tudo vem de dentro, né? Você começa a colocar para fora algumas coisas que tá dentro de você. Às vezes tem tanto talento. Às vezes as pessoas estão ali oprimidas, porque elas não estão colocando para fora o seu potencial. E se você tem algo de valor, que eu creio que você tem algo de valor, foi depositado, porque Deus fez cada um com potencial extraordinário. Quando você começa a se conhecer, colocar para fora, as coisas começam a acontecer. Porque você nasceu com um propósito. Quando você entende o seu propósito de influenciar vidas, impactar vidas, e o nome do Senhor ser glorificado, é totalmente diferente. Carla, e eu estava ali no evento, né, que você organizou, que você preparou, e teve ali o desfile, aquelas mulheres desfilando, e foi nítido ver o brilho daquelas mulheres, assim, após o desfile, né? Era uma alegria, algo assim que vinha de dentro para fora. E quantas pessoas, às vezes, precisam de um momento desse, né? De se sentirem valorizadas. Como você disse, todos nós temos valores, nós somos pedras preciosas e muitas das vezes nós só precisamos passar por um processo de lapidação para que seja revelado muito mais brilho, muito mais valor. Como você disse, às vezes precisamos olhar para nós mesmos para ver, né, o quanto nós temos de valor, porque às vezes nós esperamos do outro, mas como que o outro vai te dar aquilo que nem você mesmo consegue te dar, nem você mesmo consegue se ver, como nós dizemos, né? Como que você quer ser amada, sendo que você não tem um amor próprio? Como que você quer ser valorizada, sendo que nem você mesmo valoriza a você mesmo? Então, nós precisamos entender isso. Primeiro, eu cuido de mim. Primeiro, eu me vejo como que sou capaz, como alguém que é imagem e semelhança de Deus, como alguém que foi criado com propósito, alguém para vencer, que é mais que vencedor. E a partir do momento que você se vê assim, porque essa é a nossa verdadeira identidade, a identidade que vem de Deus, é de que somos imagem e semelhança dele.
Então, quando você começa a viver isso, a mudar a sua mentalidade, as pessoas ao seu redor, como você disse, começam a ver você diferente. Quando você muda, porque muitas das vezes nós jogamos a responsabilidade no outro, nós queremos a mudança no outro, mas quando nós mudamos primeiramente, espera aí, deixa eu mudar a mim, deixa eu mudar as circunstâncias que eu posso, que estão ao meu redor, que faz parte de mim. As pessoas ao seu redor não tem como não ser mudadas, a não ser influenciadas também. Eu costumo dizer assim, se você muda e o outro não muda, uma hora ele não vai dar conta, ele vai acabar saindo, te afastando de você. E eu falo isso em questão de uma amizade, de um relacionamento às vezes, né? Mas tem amizades que elas não te fazem ir para frente, não te fazem bem. E você fica ali naquele círculo, vivendo as mesmas coisas, os mesmos processos, querendo uma mudança. Mas às vezes é preciso mudar o ambiente também. Então, é sobre isso. Olhe para dentro de você, olhe para você primeiro. Veja como que você tem se tratado. Que a partir daí as pessoas também irão ver você como você se vê. Eu lembro, Carla, que um tempo, nós mulheres às vezes costumamos ter aquela roupa de ficar em casa. Era só eu que era assim, que a gente fica de qualquer jeito em casa, aí para ir na rua, para ir na igreja, a gente se arruma toda bonitinha, né? E um dia eu senti no meu coração, falar, por que quando eu saio, quando eu vou me encontrar com outro, eu me arrumo? Por que quando eu fico na minha casa, para os meus filhos, para o meu marido, eu também não posso me arrumar? E eu lembro que eu falei aquele dia, a partir de hoje, eu não vou mais me arrumar só para sair, eu vou me arrumar para ficar em casa também. E eu lembro que meu esposo chegou em casa e falou, onde você vai? E eu falei, eu não vou sair, eu vou ficar em casa. Mas você já começa a mudar, assim, você se sente melhor, você já acorda mais animada, com a autoestima melhor, passa um batonzinho, se olha no espelho, fala quanto você é especial. Falar para quem? Para você mesmo, né? Falar, olha, eu sou especial, sou imagem e semelhança de Deus, eu sou capaz, eu nasci para vencer, eu nasci para fazer a diferença nessa terra, eu fui criado para um propósito. E é isso, gente. Independente das circunstâncias, entenda como eu posso ver isso, como que eu posso ver as circunstâncias da vida, como que eu posso enxergar de uma forma melhor, como que eu posso ser grato a Deus. E quando você tem essa mudança de mentalidade, tem uma frase que eu gosto que diz assim de uma mentora minha, mudança de mentalidade gera mudança de realidade. Então, quando você tem uma mudança de mentalidade, não tem como você viver coisas novas. É nítido que você começa a viver algo novo. Tem que alinhar aquilo que você fala com aquilo que você faz, né? Porque às vezes a comunicação não é só o que você fala, eu preciso ensinar meus filhos, eu preciso ensinar, mas você não se posiciona. A minha filha também, esses dias, assim como minha mãe sempre trabalhou com moda, ela sempre gostou de gente ir mais arrumadinha, não era assim, ficava tão desarrumada, mas eu também ficava com a sopa de ficar em casa. Até essa semana mesmo, minha filha, mãe, tira essa sopa de ficar em casa, tem que ser sempre roupa nova. Esses dias meu marido fez uma comida japonesa lá em casa, ele faz, nossa, todos os detalhes, maravilhoso. Eu lembro que eu comprei uma roupa nova, aí eu lembro que eu desci, fui daquela mesa maravilhosa, e isso traz alegria para as pessoas. O marido está em casa, os filhos estão em casa, você é uma pessoa alegre, você traz vida para sua casa. E qual é a mensagem que você está passando? Vocês são importantes para mim, eu me arrumei para estar com vocês. Fica aquela louça, né? Só quando chegar a visita. Não, mas as pessoas mais importantes são aquelas que estão ali com você. Então pega a melhor louça, hoje mesmo já faz isso na sua casa, já coloca aquela mesa, pega aqueles pratos que você não usa, coloca a melhor roupa, faz aquele banquete, coloca fotos, né? Algo maravilhoso assim na mesa, traz esse ambiente novamente, né? Que volta a sonhar, ter alegria, né? Estamos chegando ao final do nosso programa. Passou muito rápido, né, Carla? Tava muito gostoso aqui. Se deixasse, a gente ia até... Mas qual é a mensagem final que você deixaria para o pessoal aqui? Tem o nosso evento agora também. Nós vamos estar convidando o pessoal, né? Dia 2 de agosto. Fala aí para o pessoal, qual é a mensagem que você deixa? Como eu já falei essa palavra, né? Assim como eu imagino a sua alma, assim você é. Como você tem se imaginado? Começa a se projetar, se imaginar da forma que você quer, aquilo que você almeja. E no dia 2 de agosto, nós estamos aí em Alphaville com um evento maravilhoso para você destravar e para o próximo nível. Vai ter desfile de moda, vai ser algo maravilhoso. Espero por vocês lá. Carla, como você disse que esse versículo, né? Tem uma frase de Freud que diz assim, pensamento é ensaio da ação. Então, como você diz, pensamento é ensaio da ação e assim como tu pensas, assim tu és.
Então começa a mudar a sua mentalidade hoje. Nós vamos ter ali o evento dia 2 de agosto, vai ter vários palestrantes, vai ter muita coisa legal, vai ter lançamentos de livros, vai ter coisas incríveis que irão te elevar assim, ó, a ter uma mudança de mentalidade. Se é isso que você precisa, se você não sabe como mudar os seus pensamentos, vem estar conosco nesse dia 2 de agosto. Nos chame, né, Carla, para saber o endereço, quais são os horários que precisa estar lá com a gente, para fazer a sua inscrição, e será uma honra te receber. Teremos muitas surpresas ali, lançamento de livro, vai ser um dia muito especial, um dia inédito, né, Carla, para ficar registrado na nossa memória. Carla, quero te agradecer pela tua presença aqui. Foi um prazer ter você aqui na nossa estreia no Lapidados do Processo. E também agradecendo também aqui a TV Viva Brasil, aos nossos patrocinadores, né? Print Show, a Geobrinde. E você que deseja aí patrocinar o nosso programa, converse com a gente, venha estar conosco, tendo essa oportunidade aqui. Carla, quero agradecer você por estar aqui na nossa estreia, aceitando o nosso convite, e deixa suas redes sociais aí para o pessoal, né, estar te seguindo, achando você, para conhecer mais da sua história. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com você hoje. É Carla Leão oficial. Te aguardamos no dia 2 de agosto, aí no evento de Alphaville. É isso, pessoal, esperamos vocês no nosso próximo programa. Até mais, tchau! Lapidados do processo, brilhando em cada ação. Com Daniela Brito nasce a transformação. Crescimento com propósito, saber e coração. Lapidados no processo, rumo à evolução. Programa Lapidados no Processo. Apresentação: Daniela Brito.